Salve, salve terceira série! Professor Euler está de volta com mais um vídeo aula. Hoje, dia 20 de maio, quinta-feira. Então sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós estaremos dando continuidade nos estudos da matemática financeira, certo? Então a gente vai estar aprendendo muito mais aqui sobre investimento, sobre aplicação, sobre juros, juro simples, juro composto. Então eu convido você nesse momento a vir aprender aí sobre o estudo financeiro, tá bom? A aplicação é direta em relação a juros simples e juro composto. Bom, então convido você a pegar sua agenda, anotar as páginas da nossa aula de hoje, tá bom? As páginas que serão direcionadas aí à nossa aula de hoje. Bom, a página 51 do livro didático até a página 53. A gente vai estar citando aqui para vocês as fórmulas, os exemplos. Estaremos fazendo aí um estudo, né? Onde estará abrangendo todas as informações relacionadas a juro composto e juro simples. Tá bom? Então convido nesse momento para você acompanhar a aula com o professor Euler e vir aprender muito mais sobre conceito matemático, principalmente conceito financeiro. Então vamos lá, turma, acompanhe aí. Vamos falar aqui primeiramente de juros simples, certo? Como e quando é utilizado o juros simples. Vamos primeiro para a aplicação da nossa definição em relação a juros simples, tá bom? Observem aí. Temos o juros simples é calculado com base em um valor fixado chamado de capital inicial. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicado durante determinado tempo. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Bom, turma, a gente vai ver que a aplicação em relação a juros simples se dá muito aí em relação a um contrato que você faz, né? Ou até mesmo a um investimento que também você pode estar fazendo, certo? E esse juro, ele não vai se alterar em determinado valor, a porcentagem. Se você fechar, por exemplo, com um contrato com qualquer empresa, em determinado pagamento, por exemplo, X, esse valor ele vai ser valor fixo, ele não vai ser alterado. Já o juro composto não, haverá um acréscimo, né, a cada mês, né, ou a cada semestre, dependendo aí em relação ao tempo que vai ser feito esse processo, né, de uma nova, um novo valor, né, vai ser sempre dado um novo valor. Bom, então nossa aplicação de juros simples, nós temos a seguinte situação, turma, olha só. Temos o conceito de juros simples é muito importante, uma vez que em nosso cotidiano ele é utilizado, por exemplo, na compra de algo parcelado ou um empréstimo, né? Então o juro já vem aí, ó, acrescentado em relação à parcela, tá bom? Esse juro muitas vezes ele vem de uma forma bem pequena, informando lá na sua fatura, certo? E esse juro simples que a gente está falando, nós vamos mostrar para vocês a aplicação dele aqui com uma forma direta em relação a exemplos, como é feito o estudo, né? Como é feito o acréscimo em relação a esse valor, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a fórmula para calcular juros simples. Juros simples é calculado pela forma CIT. A fórmula é CIT, né? CIT. O que significa CIT? J é igual a CIT. O que significa J? J é os juros. O que significa C, professor? C é o capital. O que significa I? I é a taxa, né? A taxa que nesse caso é porcentagem. E o T é o tempo. Lembrando que para encontrarmos o juro, basta eu ter o valor do capital, da taxa e do tempo, né? Onde a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma... por exemplo, se a taxa estiver a um mês, o tempo também tem que ser em mês. Se a taxa estiver em anual, o tempo também tem que ser anual. Por quê? Porque eles precisam estar na mesma unidade, tá bom? É a unidade a palavra que eu queria falar. Então, nós não podemos, por exemplo, determinar aqui os juros se a taxa estiver em mês e o tempo estiver em ano, certo? Porque não vai estar... Ah, professor, mas um ano não é 12 meses? Sim, eu até concordo em relação a isso. Porém, a taxa ela tem que estar em mês e o juro também, ou o tempo também tem que estar em mês, tá bom? Então, de uma forma geral, a taxa ela vai estar sempre aqui voltada em tempo em meses. Bom, a taxa também, que é a porcentagem, toda vez, gente, ela vai dividir por 100. Toda vez. Por exemplo, se for 2%, vai ser 2% dividido por 100
esse valor decimal que vai ser a taxa. Se for 50%, professor, 50 dividido por 100 e divide aqui, o valor vai estar aqui na forma decimal. Se for 5%, é 5 dividido por 100 e também vai estar na forma decimal, tá bom? E o tempo, ele vai estar sempre aqui ligado com a taxa, se for mês ou se for ano. Beleza? Tranquilo? Então, para aplicação em relação a juros simples, vamos começar com nossos primeiros exemplos aqui, para vocês conhecerem como é feito o processo de resolução. Bom, olha só. Na compra de um produto no valor de R$100, o comprador solicitou o parcelamento em 4 vezes. Entretanto, ao parcelar o valor do produto, é cobrado uma taxa de 3% ao mês. 3% ao mês. Qual deverá ser o valor a ser pago ao final do parcelamento? Beleza. Primeiramente, nós temos que identificar os elementos aí da nossa fórmula, né? Eu vou colocar aqui para nós a fórmula. Daqui, ó, juro é igual a CIT, certo? J é de juro, nós não temos, está pedindo isso, né? Capital, nós temos o capital? Capital é o valor inicial, e nesse caso o valor inicial aqui, ó, é R$100. Então, capital é R$100. Parcelamento em 4 vezes. O que seria esse 4? O 4 é o meu tempo, tá bom? 4 é o tempo. E 3% é a minha taxa. Lembrando que 3% vai ser dividido por 100 e vai estar representado na forma decimal. 3% dividido por 100 vai ser igual a 0,03, né? Bom, então já que nós temos aqui os valores, é só substituir. Então, juros é igual a 100, que é o capital, vezes 0,03, que é a taxa, vezes T, que é o tempo, que é 4 parcelas, né? 4 vezes. Bom, então, vamos multiplicar 100 vezes 4, vai dar 400. 400 vezes 0,03 vai ser igual a 12. Então, o juro, gente, em relação a essas 4 parcelas, vai ser R$12, certo? Então, vocês podem observar que vai ser R$3 no primeiro mês, R$3 no segundo mês, R$3 no terceiro mês e R$3 no quarto mês, né? Então, esse valor aí, ó, vai ser R$12 nos 4 meses. Juntando o valor aqui do capital mais os juros, esse novo valor, né, que é o valor total, vai ser R$112, tá bom? Então, o valor a ser pago vai ser R$112, certo? R$100 em relação ao capital e R$12 de juros. Então, 112 é o valor pago para essa devida situação. Tudo bem? Tranquilo? Notou a informação? Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Ao investir R$3.000 em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano, durante 6 meses. Olha aí, ó, durante 6 meses. Qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Comecei a aula falando para vocês que as unidades têm que estar na mesma, né? Um padrão. Então aqui, ó, a porcentagem, a taxa, ela está ao ano, né? Ou em meses. E observem que em relação ao tempo vai estar em mês, tá bom? Então a taxa está em ano e a relação ao tempo está em mês. Eu posso fazer direto? Não posso. Por quê, professor? Porque eles têm que estar na mesma unidade. Então eu vou fazer a conversão de meses, né, em relação ao tempo em meses, em relação ao ano, né? Observe que nós vamos ter aqui, ó, juros é capital I vezes T. Então juros nós não temos, né? Nós vamos descobrir. Capital é R$3.000. O I, que é a taxa, é 10%. Então 10 dividido por 100 vai ser igual a 0,1. E o tempo é 6 meses, né? Como a taxa está ao ano, então vai ser 6 dividido por 12, certo? 6 dividido por 12, vamos ter 0,5, tá bom? Então, juro vai ser 3.000 vezes 0,1, que é a taxa, vezes o tempo, que é 0,5. Ou seja, em relação ao total de ano, vai ser 0,5, né? Porque 6 dividido por 12 vai ser igual a 0,5, tá bom? Então, multiplicando agora 300 vezes 0,1 vezes 0,5, vamos ter juros igual a R$150. Bom, se o valor aqui de investimento foi 3.000 e eu consegui um juro de 150, vamos ter o valor total, né? O valor vai ser retirado, vai ser 3.000 mais 150, que vai ser
no valor total de 3.150, tá bom? Então, se eu fiz um investimento de R$3.000 e apliquei uma taxa de 10% ao ano, eu vou receber aí, ó, durante 6 meses, né? Por exemplo, se eu fiz esse investimento em janeiro, quando for em junho, eu vou estar recebendo aí, ó, 3.150, ou seja, eu lucrei, né, em relação ao investimento, R$150. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Na sequência temos mais um exemplo. Determine a que taxa de juros simples um capital de R$500 aplicado durante 10 meses produz R$150 de juros. Bom, então ele deu aqui para nós a informação do capital, ele deu o tempo, ele deu os juros, mas o que ele não deu foi a taxa. Está pedindo para nós calcular uma taxa. E agora, professor? Agora nós vamos colocar a fórmula aqui na nossa frente, está aqui, ó, J é igual a capital vezes I vezes T. Quem é os juros? O juro nós temos, é R$150, né? Quem é o capital? O capital é 500. Quem é a taxa? Nós não temos, vamos descobrir. E o tempo é 10 meses. Então, substituindo aqui, ó, 150, que é os juros, 500, que é o capital, I, que é a taxa, nós não temos, e T, que é 10. Nós vamos multiplicar 500 vezes 10, vai ser igual a 5.000, certo? 5.000 ele está multiplicando com a taxa, então se ele está multiplicando pela regra matemática, ele pode passar dividindo pelo primeiro membro. Então 150 dividido por 5.000 vai ser igual a 0,03. Gente, mas 0,03 não é a mesma coisa que 3%? Então a nossa taxa vai ser de 3% ao mês, tá bom? Essa é a solução para esse exemplo aqui em relação a juros simples. Tudo bem? Tranquilo, turma? Fizemos aí 3 exemplos em relação a juros simples. Agora vamos fazer um exemplo do livro didático para a gente seguir e falar um pouquinho do juro composto. Acompanhe aí, por gentileza, na página de número 52. No 52 temos um exemplo aí do livro didático, tá bom? Seguinte situação, olha só. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 5% ao mês vai triplicar o seu valor em... Nós temos alternativas aí. Bom, eu não coloquei a alternativa, que fica mais fácil vocês, nós encontrarmos aqui, né? E você só marcar na opção correta lá. Então, olha só, pessoal. Para esse valor triplicar, o juro triplicar, ele vai ser igual a 2 vezes a montante, né? Ou seja, a montante vai ser igual a 2 vezes o juro. Então, nós vamos ter aqui, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, isso implica que os juros vai ser o capital vezes 0,05, porque 5% é 0,05, né? E o tempo nós não temos. Mas observe, eu falei para vocês que o juro é igual a 2 vezes o capital. Para poder triplicar esse valor, o juro tem que ser 2C, certo? Ou seja, 2 vezes o valor do capital. Tá bom? Então, substituindo aqui o J por 2C, nós vamos ter 2C é igual a capital. Não esquecendo aí, a capital, né? Não esquecendo, gente, por que chegamos aqui, só mais uma vez lembrando, porque, ó, a montante, né, vai ser igual a 3 vezes o capital, certo? E isso vai implicar que o juro vai ser 2 vezes o capital, tá bom? Só para lembrar essa situação. Então, 2C, né, 2 vezes o capital, é igual a capital vezes 0,05 vezes T. Observem que esse 2C aqui, ó, esse C está multiplicando, ele pode passar dividindo para o primeiro membro, né? Então, 2C dividido por C, nós vamos ter aqui, ó, igual a 0,5 vezes T. Quanto que é 2C dividido por C? É 2, né? Então, 2 é igual a 0,5T. O 0,05T também está multiplicando, ele pode passar dividindo por 2, né? Então, 2 dividido por 0,05 vai ser igual a 40. Então, T é igual a 40. Professor, mas nem é uma alternativa aí, é 40. Beleza, porque o tempo aqui, ó, está em meses, né? Então, 40 meses não é a mesma coisa que 3 anos e 4 meses. Então, 40 meses, ó, 3 anos, 3 vezes 12, que cada ano tem 12 meses, vai ser 36, né? 36 mais 4 vai dar 40. Então, o valor aí, ó, vai triplicar a partir de 3 anos e 4 meses, tá bom? Essa aí é a solução
para esse exemplo aí da página de número 52 do livro didático de vocês, tá bom? Esse exemplo a gente resolveu. Agora a gente vai fazer um estudo aí em relação ao juro composto. Nós estudamos aqui o juro simples, agora vamos estudar o juro composto. Você notou a fórmula, né? Juro simples é CIT, tá? Lembra aí do carro Honda City, né? Aí você lembra que você vai ter uma noção aí de como fazer o cálculo, tá bom? Então, tem alguns professores, né, que falam bem assim: olha, dá uma dica para o aluno, né? Juros é a mesma coisa, ó, cansei de ir trabalhar. Alguns professores aí de cursinhos, né, ensinam uma técnica para o aluno. Então, juros, né, é igual a CIT. Aí você vai lá, juros, né, J é igual cansei de ir trabalhar, né, que fica mais fácil do aluno assimilar a situação. Então, se você quiser levar essa dica também não é diferente, né? Cansei de ir trabalhar é igual a juros, certo? Beleza, vamos lá para o próximo conteúdo, que é juro composto, tá bom? Então, vamos estudar um pouquinho aí sobre juro composto. Vamos lá, turma, acompanha aí. Pela ilustração, observe que aqui ó, nós temos uma parte ilustrativa que mostra para nós como funciona o juro composto. Você aplica um valor, certo? Esse valor vai ter um acréscimo, né? E vai gerar esse valor aqui. Esse valor, ele vai também ter uma porcentagem de acréscimo e vai gerar um novo valor. Esse valor aqui também vai ter um acréscimo e vai gerar um novo valor. Essa situação aqui, ela é muito comum. Vocês vão daqui a pouco se deparar, por exemplo, se vocês forem cursar uma universidade particular ou qualquer outro curso que seja particular, vocês vão fazer esse processo, certo? O primeiro período você vai pagar um valor. O segundo período você vai pagar o valor inicial mais os juros. O terceiro período você vai pagar o valor do segundo período mais os juros. E o quarto período você vai pagar o valor do terceiro mais os juros e assim por diante, tá bom? Ou seja, vai ser sempre a somatória, tá bom? Então, o que é juros compostos, né? Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo nos simples atrasos de pagamento de contas. Os juros podem ser um aliado ou um vilão, né? É importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo. Que são eles? Olha aí quais são os fatores que influenciam o cálculo do juro composto: capital, taxa de juro, tempo e montante. Então, se numa avaliação você tiver a seguinte pergunta: quais são os fatores que influenciam no cálculo do juro composto? São esses quatro aqui, ó: capital, taxa de juro, tempo e o montante, tá bom? Essa aí é a opção correta para a pergunta que eu acabei de fazer. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais aqui, ó, sobre a comparação do juro simples e juro composto. Ao comparar o juro composto com o juro simples, precisamos entender que o primeiro é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior, né? Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. O juro composto terá maior crescimento com o passar do tempo, em comparação com o juro simples, né? Então, enquanto um ele é cobrado com uma taxa fixa, o outro ele vai ser cobrado ali, ó, periodicamente, né? Sempre reajustando o novo valor, tá bom? Essa é a melhor explicação para juros compostos. Então, vamos lá, gente. A aplicação com a fórmula. Peço que você copie essa fórmula aqui, ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Quem é M, quem é C, quem é I, quem é T? Bom, o C nós já conhecemos, né? O C é o capital. O I nós já conhecemos que é a taxa. E o T nós conhecemos que é o tempo. Só falta conhecermos o M. O M é o montante, tá bom? Então tá aqui, ó. M montante, C capital, I taxa e o período é o T. Professor, de onde veio esse 1 aqui? Para que serve esse 1? Pessoal, o 1 aqui, ó, ele é da fórmula, tá bom? Então toda vez que você for fazer o cálculo, esse 1 vai sempre estar aqui presente, tá bom? Ele é da fórmula. Bom, além dessa fórmula do montante, nós temos a fórmula aqui, ó, da própria montante mesmo, né? O que é a montante? É o capital mais os juros, tá bom? Então, o capital mais os juros é o montante. Então, temos também a fórmula do juro composto. Juro composto é montante menos o capital, certo? Então, aqui está a fórmula para a gente calcular o valor de juros, tá bom? Essa aqui é a fórmula para calcular montante, assim como essa, tá? E essa aqui é a fórmula para calcularmos os juros. Beleza, já que você anotou aí essa informação, espero que você já tenha anotado o seu caderno. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para a
aplicação com exemplo, para a gente entender como é feito aí a resolução utilizando exemplos, tá bom? Vamos lá, turma. Olha só. Um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juro composto em um fundo de investimento que rende 7% ao ano, tá bom? Está escrito aqui, ó, ao ano. Qual será o juro acumulado após 24 meses? Lembre-se que a unidade aqui em relação à taxa, ela tem que acompanhar a unidade aqui em relação ao tempo. Eu pergunto a vocês, a unidade aqui, ó, está anual e aqui está em meses. É a mesma unidade? Não. Então nós temos que transformar 24 meses em ano. 24 meses em ano é a mesma coisa que 2 anos, certo? Então nós temos aqui, ó, 7% vai ser aplicação em 2 anos. Bom, temos o capital, né? Vamos substituir na fórmula? Tá aqui a fórmula. Aqui a montante nós não temos, né? Capital é 1.400, a taxa 7%, que é a mesma coisa que 0,07. Por que é isso, professor? Porque divide por 100, tá bom? Toda vez a porcentagem vai dividir por 100 e vai ficar na forma decimal. Então, o tempo, que é 24 meses, é 2 anos. Beleza. Agora que está tudo na mesma unidade, agora a gente vai substituir na fórmula. Então, a fórmula é montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Montante é igual, capital é 1.400, 1 a gente repete, o i é 0,07, né? E o t, que é o tempo, é o 2. Beleza. Então o montante vai ficar, ó, vamos somar primeiro aqui para poder resolver a potência, tá bom? Primeiro resolve que está no parênteses. Então 1.400 vezes 1 mais 0,07 é 1,07 elevado ao quadrado. 1,07 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1,1449 vezes 1.400. Quando multiplicamos 1.400 vezes 1,449, temos 1.602,86 centavos. Bom, queremos saber qual será os juros acumulados. Bom, os juros é só a gente pegar o valor do capital, né? O valor da montante e subtrair do valor do capital. Então, essa aqui é a fórmula, né? O juros vai ser montante menos o capital. Isso implica que os juros vai ser igual a R$ 102,86, tá bom? Porque 1.602, que é montante, menos 1.400, que é o capital, nós vamos ter R$ 102,86. Ou seja, se você for fazer um investimento de R$ 1.400 com uma taxa de 7% ao ano, ao final do ano, né, você vai receber, ao final de 2 anos, na verdade, você vai receber R$ 102,86 de lucro, tá bom? Beleza? Ou também de prejuízo, se for o caso, né? Então, agora nós vamos para o próximo exemplo. Acompanha aí, turma. Aqui, ó. Quanto conseguirei se investir um capital de R$ 2.000 a juro composto de 3% ao ano durante um período de 48 meses, certo? Bom, então, gente, é assim, ó. Como é que vai funcionar? No primeiro mês ele vai ganhar 3%, no segundo mês 3%, no quarto mês 3%, no quinto mês e assim por diante, tá bom? 3% desse valor aqui, certo? Do valor inicial. E aí quando chegar em 48 meses, ele vai ter o capital mais os juros, tá bom? Que é o juro composto. Então vamos lá para a aplicação. A fórmula é capital é igual a 1 mais i elevado a t, né? Quem é o montante? A gente não sabe, então vamos descobrir. Capital, 2.000. A taxa, né? 3% é 0,03. O tempo, que é 48 meses, que é a mesma coisa que 4 anos. Lembrando que tempo tem que ficar a unidade aqui, né? Bom, então vamos ter aqui, ó, ao ano, né? Lembre que ao ano, então 48 meses tem que transformar em ano. Então vamos ter aqui, ó, 1 mais 0,03, vamos ter 1,03 elevado à quarta potência. 1,03 elevado à quarta potência vai ser igual a 1,1255, né? Ou seja, 1.255. Então a montante vai ser 2.000 vezes 1,1255, montante vai ser 2.251. Bom, turma, nós aprendemos agora há pouco que para calcularmos em relação a montante, né, os juros, nós temos que só subtrair montante menos capital. Então, quem é a montante? É 2.251. Quem é o capital? 2.000. Então, 2.251 menos 2.000 é igual a R$251. Esse foi os juros que eu consegui com essa aplicação aqui, né, de R$2.000 durante
4 anos, beleza? Com uma taxa de 3%. Então, uma aplicação de R$2.000 com uma taxa de 3% ao ano durante 4 anos, eu vou conseguir receber R$251. Tudo bem, turma? Tranquilo? Beleza, né? Então, essa aí é a explicação. Acredito que, não sei se alguém daqui da sala de vocês já pesquisou sobre criptomoeda, né? Investimento em criptomoeda. Então, geralmente, lá funciona com essa aplicação aqui em relação a juros, tá? Juro composto e também juro simples. E a aplicação, ela se dá em respeito desse estudo que nós estamos fazendo agora, tá? É um exemplo aí de aplicação no mercado, né, financeiro. Bom, agora nós vamos deixar para vocês aí, ó, algumas questões, é claro, né? Mas antes de deixar algumas questões aqui, antes de falar sobre as questões, a gente vai estar citando para vocês aqui o que a gente estudou aqui hoje, né, na aula de hoje. Turma, nós estudamos sobre juro simples e juro composto, certo? Na nossa aula nós aprendemos sobre o juro simples, a aplicação, certo? E também o juro composto. Quando é que eu vou utilizar, professor, juro simples e juro composto? Gente, a utilização do juro simples quando a taxa for fixa e a utilização do juro composto quando a taxa for alterada a cada mês, tá bom? Ou a cada período, né? Então, na utilização dessas duas aplicações, vocês precisarão entender a questão, saber quem é o valor inicial, né? Ou seja, em relação ao capital, qual é a taxa que está sendo cobrada, qual é o tempo que vai estar sendo feito aquele processo, tá bom? Então, conhecendo esses três elementos, você vai determinar os juros, tanto o juro simples quanto o juro composto. Lembre-se que nem toda vez as questões vão vir dessa maneira, né? Vai ter algumas vezes que vai precisar fazer cálculo com logaritmo, vai ter algumas vezes que vocês precisarão fazer cálculo utilizando equação quadrática, enfim. O importante é você conhecer a fórmula. Você sabendo a fórmula, pode vir questão de qualquer jeito que você consegue responder, tá bom? Mas você precisa conhecer a fórmula. Então, juros composto, nós temos uma fórmula. Juro simples, nós temos uma fórmula, né? Juro simples é o CIT. Juro composto, nós temos aí o C, que multiplica 1, né? Mais I elevado a T, que nesse caso T é a taxa, tá bom? Então não esqueçam aí da utilização dessas fórmulas, né? Para você resolver essas questões que vão estar sendo propostas aí no livro didático. Então, vocês vão anotar agora na agenda de vocês as questões que estarão sendo disponíveis para vocês fazerem agora, após o término da videoaula, né? Temos as questões do livro didático de 1 a 4. Eu vou até observar aqui se há alguma colocação em relação a alguma questão. Deixa eu só observar aqui. A questão de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. E a questão 5 eu vou deixar para vocês fazerem na próxima aula, tá bom? Assim como as outras questões. Então, eu vou deixar somente a questão de número 1 a 4 para vocês fazerem agora no livro didático, tá? Vocês vão fazer essas questões aqui, vocês estarão enviando a foto, tá, dessas 4 questões. E essas questões do livro de atividade vocês vão fazer para enviar na próxima semana, tá? Ou seja, não deixem de fazer, gente. Por quê? A cada vez que vocês deixem de fazer essas questões, vai acumulando. E aí quando você chegar no final do bimestre, você vai ter muitas questões para resolver, tá bom? Então não deixe para depois o que você pode fazer agora, tá? Então a nossa agenda de hoje é essa, tá bom? Livro didático, questões de 1 a 4 e o livro de atividades, as questões 36 e 39. Lembrando que a questão de número 1, a questão de número 2 e a questão do número 3 do livro didático umas questões para resolver no caderno. Então, você pode até mandar somente as respostas, tá bom? Aí para o professor, que ele vai estar corrigindo aqui, na questão número 1, 2 e 3. A questão número 4 dá para você resolver no próprio livro, tá bom? É bem simples a questão número 4. Bom, então, nós finalizamos por aqui a nossa aula. Desejo a vocês aí um bom final de semana, né? Que acredito que vai chegar a sexta-feira. E na nossa aula de sexta-feira a gente vai dar continuidade aqui nos nossos estudos, tá bom? Então, o meu muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Turma, não esqueçam de mandar a atividade aqui, ó, em relação ao livro didático, tá bom? Então, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, que nós vamos estar dando continuidade, né, falando aí sobre taxa, tá bom? Nós vamos estar falando aí sobre taxa equivalente no nosso próximo encontro, tá bom?
Então, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo encontro. Tchau, turma!